Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, hoje no Santo Evangelho acabamos de ouvir uma passagem muito bela, em que havia um homem que estava doente, muito doente, e as pessoas querendo aproximá-lo de Nosso Senhor, havia uma grande multidão perto de Nosso Senhor, então eles tiveram uma ideia muito piedosa. Eles resolveram abrir o teto da casa onde o Nosso Senhor estava e baixar o doente pelo teto. E Nosso Senhor ficou movido pela devoção daquelas pessoas e, Nosso Senhor disse que para aquele doente que os pecados dele haviam sido perdoados. E começa aí os fariseus, como sempre, a pensar que Nosso Senhor estava blasfemando porque só Deus pode perdoar pecados. Pois é, e Nosso Senhor é Deus. Ele vai dizer, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu te digo, fulano, levanta da tua cama e ser curado. E assim aconteceu. Então vamos continuar vendo sobre os pecados, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que tem o poder de perdoá-los e nosso Senhor quer perdoar os pecados. Por isso nós temos que conhecer o que diz o catecismo a respeito do pecado, porque é algo muito sério. É algo que faz as almas tropeçarem e caírem e levantar. Enquanto estamos nessa terra, sim, Deus nos levanta sempre pelo arrependimento. E sempre dirá, fulano, levanta-te e anda, se nós de fato estamos arrependidos. Então agora nos falta ver sobre os vícios. O que é um vício? É uma disposição má da alma que leva a fugir do bem e fazer o mal e que é causada pela frequente repetição de maus atos. A virtude é um hábito, ou seja, um costume de fazer coisas corretas, coisas boas. Agora, quando temos o costume de fazer coisas ruins, coisas más, no sentido moral, aí nós chamamos de vício. Por exemplo, uma pessoa tem, por um deslize, o costume, aconteceu um ato de um pecado, não sei. Por exemplo, de gula. Foi só um desatino. É uma coisa. Agora, se ela recai sempre nesse pecado de gula, ela tem o vício da gula. Uma coisa é cometer uma vez ou outra por deslize, e outra coisa é cometer porque é escravo daquilo que já é um mau costume de cometer tal pecado. Então, o vício é uma disposição má, sempre. Não existe vício de fazer uma coisa boa. Todo costume de coisas más, de coisas ruins, no sentido moral, se chama vício. Uma má disposição da alma que leva a fugir do bem e a fazer o mal e que é causada pela frequente repetição dos maus hábitos. Então, todos aqueles que fogem do bem, praticam o mal e têm o costume de fazer isso, têm um vício. Qual a diferença há entre vício e pecado? Entre vício e pecado há esta diferença. O pecado é um ato que passa, enquanto o vício é um mau hábito contraído de cair em algum pecado. Agora, o vício, ele é gerado pela repetição dos atos. Então, quem ficar deslizando sempre no mesmo pecado, vai adquirir o mau hábito desse pecado e vai adquirir logo um vício de tal pecado. Mas é diferente. Uma coisa é se levantar de um ato maligno cometido, e outra coisa é se livrar de um estado de alma, de uma contínua escravidão, de um vício. É diferente. Quais são os vícios que se chamam capitais? Os vícios que se chamam capitais são 7, nenhum a mais, nenhum a menos, 7. A saber, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Como se vence os vícios ou pecados capitais? Os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática das virtudes opostas.
E por que é isso? Porque uma coisa é ter o mau costume vamos colocar aqui, vamos seguir com a gula. Uma coisa é ter o hábito de cometer esse pecado. E como que eu vou me libertar da gula? Praticando a temperança, praticando a penitência e a moderação. E a prática da virtude contrária ao hábito maligno é o remédio para se livrar do vício e é o grande exorcismo para se livrar das cadeias do demônio. Então, toda vez que queremos vencer um pecado, nós temos que praticar a virtude contrária àquele pecado e assim nós nos libertamos destes pecados e quando são hábitos, ou seja, vícios, também podemos nos libertar dele. Mas um vício se obtém a libertação tendo o bom hábito da virtude contrária. Não serve vencer a gula, bom, eu não vou comer muito hoje, vou moderar. Ou tem a gula de comer com pressa, muita pressa, desespero, então hoje eu vou comer tranquilo. E está resolvido, uma vez para sempre. Não é assim. Eu vou ter que adquirir o bom hábito de praticar aquela virtude, e ao ter aquele bom hábito que é virtude propriamente dita, eu vou exorcizar a minha alma daquele mau hábito, daquele vício. Assim a soberba vence-se com a humildade, diz o catecismo, a avareza com a liberalidade, a luxúria com a castidade, a ira com a paciência, a gula com a temperança, a inveja com a caridade, a preguiça com a diligência e fervor no serviço de Deus. As virtudes contrárias, repito, são as únicas capazes de nos livrar desses pecados. Tem pessoas que colocam tudo na costa da oração, hein? Fala, não, eu estou com escravidão de gula, eu vou rezar. Magnífico, reze, mas também pratique a temperança. Não é só rezar, que não é pouca coisa. Devemos, e no momento que estamos, não sei, desesperado, querendo abrir a geladeira no momento errado, aí o que fazemos? Vamos rezar. Mas só que não é comendo desesperadamente e falando, meu Deus, tenha piedade de mim. Não, isso realmente não é assim que funciona. Se reza quando está tentado e se pratica no momento a virtude contrária ao vício que quer nos arrastar mais profundamente para o profundo do abismo. Então vamos repetir porque isso é muito importante. Aqui está o grande problema, porque as almas não progridem na virtude, não há um progresso, porque só se preocupam com o pecado cometido ali, se confessa e acha que está resolvido. E às vezes aquilo que foi dito no confessionário é um ato causado por um vício. Então será o quê? Um ato, mas virão outros atos. Então devemos tirar da nossa alma essa disposição, essa escravidão dos vícios. E assim nos libertamos dos pecados. A soberba, o orgulho, vence-se com a humildade. Então a alma soberba tem que se humilhar na presença de Deus em primeiro lugar. Então o soberbo não é somente se humilhar na frente dos outros e passar vexames. Não, se essas coisas acontecerem, oferecer a Deus como humilhação merecida. Mas se humilhar na presença de Deus, aos olhos de Deus se humilhar. Agora, para o soberbo, sim, a oração será um recurso, porque é um ato de humildade rezar. E outros, dependendo aonde o seu orgulho, sua soberba se manifesta, inocular naquele lugar, naquela circunstância, a grande vacina da humildade. A avareza, ou seja, aqueles que têm grande amor ao dinheiro. E aqui não quer dizer quem tenha muito ou quem tenha pouco, hein? Quem tem muito ou quem tem pouco, desde que ame o dinheiro e pense nele e viva a serviço do dinheiro, é um avaro. Como que eu vou vencer este vício? Com a liberalidade, ou seja, saber dar esmolas. Normalmente, quem quer se libertar da avareza, a providência de Deus permite que ele sempre sofra detrimento nos bens econômicos.
É aquela casa que sempre vai ter algum problema, aquele carro que sempre vai quebrar, sempre vai ter remédios e coisas. Por quê? Porque Deus está lhe dizendo que, bom, é hora de se desapegar. Não estou dizendo que as pessoas que têm gastos são avaras, mas normalmente quem ama muito dinheiro e quer se libertar dele e não quer dar esmolas, Deus, em sua providência, cuida de como fazer sair das mãos este metal ou este papel adorado por muitos. Então, a liberalidade, dar com generosidade, obras pias, saber fazer caridade aos que estão em torno, às vezes um familiar, é uma cesta básica, seja o que for, mas saber dar a um asilo, o que for. A luxúria, que são os vícios carnais, todos e qualquer pensamentos, desejos, movimentos contra a limpeza moral, ou seja, a castidade. Como se vence? Com a castidade, com a pureza. Então, é verdade que quem está tentado na carne pode rezar, deve rezar, mas vai ser a oração que vai curar? A oração lhe dará forças para quê? Para praticar a castidade. E se não pratica a castidade, vai ser rezando que resolverá? Não, porque quem cura a luxúria é a castidade. E a alma é capaz de praticar esta virtude da castidade rezando. Mas quem limpa a alma? A castidade. A ira, como vou vencer a ira? Também, no momento de ira, em que viramos de repente um demônio ou um animal selvagem, nós devemos o quê? Remontar a Deus, oração. Mas vai ser a oração que vai me causar a paciência, a mansidão? Não, vai ser a virtude da paciência. E ela que vai fazer com que a ira seja domada. A gula já falamos, mas não vai ser a oração que vai frear nossas mãos nos ataques noturnos indevidos à geladeira. Vai ser o quê? A temperança. E quando estivermos aí quase para sucumbir nos excessos da comida, rezemos. Mas quem nos segurará será a temperança. A inveja, que é ter tristeza dos bens alheios. Este é o alvo da inveja. Como que nós vamos vencer este vício maligno? Seja a inveja de bens quais queiram, e às vezes são bens espirituais, que é pior ainda. Mas então, como vencer? Com a caridade. Quando amamos o próximo, nós não ficamos tristes com os bens que ele tem. Nós só ficamos tristes com o bem dos outros quando nós não temos estimas para o outro. Porque quem vai ficar triste por fulano estar tendo um êxito? Sendo que se ele é amado por nós, quanto mais bens Deus lhe der, mais felizes nós devemos ficar. Então é a caridade que acaba com inveja. E quem tem inveja está com pouco ou quase nada de caridade para com o próximo. A preguiça, como venceremos? Com a diligência. Não é questão de ser rápido. Não é questão de velocidade. A prontidão é, ou seja, que é uma determinação da alma e falar, não, em vez de procrastinar, deixar para amanhã, de deixar para depois, não, o que é para agora será feito agora. O que é para depois, quando depois será agora, será feito. E o que é para amanhã, amanhã também será feito e não será depois de amanhã. Então essa diligência fará com que a alma se liberte da preguiça. E não é fazer uma novena para Santo Expedito, para ter mais pressa, para poder fazer suas coisas. Não necessariamente, é sim fazer o quê? Rezar quando tiver sido tentado por esta moleza física e espiritual, em realidade a alma que está mole, e na hora que se dá, por providência de Deus, a circunstância para fazer tal coisa, não fugir dela. E é assim que se vence a preguiça. Com a diligência e fervor no santo serviço de Deus. Porque Deus é servido não só quando nós rezamos, mas Deus é servido quando nós cumprimos os deveres do nosso estado. Então, se é hora de atender alguém, vamos atender com diligência, porque a caridade é sublime aos olhos de Deus. Se é hora de lavar uma louça, se lava aquela louça. Ah, mas eu vou rezar. Mas se é para ser lavada agora, lave agora e reza no momento de oração. E tendo todas as obrigações seu lugar, tudo será feito e Deus será em tudo bendito. Por que se chamam capitais estes vícios?
Chamam-se capitais esses vícios porque são a fonte e a causa de muitos outros vícios e pecados. Se nós pegássemos todos os pecados possíveis de serem cometidos, nós vamos ver que um desses 7 é pai, é mãe, é tio, é avó ou bisavô deste pecado. Há uma família maligna que estão todos os maléficos pecados, todos os atrevimentos possíveis que o homem pode fazer contra Deus Nosso Senhor, são gerados por estes 7. Todos. Por isso são chamados capitais. Por isso temos que ter cuidado, porque cortando a cabeça ou o tronco desta árvore genealógica maligna, nós conseguimos matar todos os seus descendentes. Por isso temos que vigiar sobre os pecados capitais e não deixar que eles proliferem em nossa alma com seus filhos iníquos. Quantos são? E aqui então, são 7 pecados, nenhum a mais e nenhum a menos. Então, queridas almas, Nosso Senhor deu o poder de perdoar os pecados, porque Ele é Deus. E Deus, Nosso Senhor, nos dá o poder de sermos livres, libertos dessa escravidão, dessas 7 algemas com que o diabo escravizou todos os homens, salvo a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora. Então, tenhamos sempre presente, para que não, no silêncio e no descuido, esses pecados não gerem outros. E como devemos fazer na prática? É o chamado exame de consciência. Às vezes nós nos preocupamos de um ou outro pecado, mas temos que ver se esses pecados frequentes não já estão virando um hábito ou um vício. E assim, com o exame de consciência, às vezes detectar o pecado já é o primeiro e grande combate para enfraquecê-lo e depois eliminá-lo de nossa alma. Então, com isso, nós concluímos toda a consideração dos pecados que podemos fazer durante essa oitava. E por quê? Porque o Espírito Santo disse Nosso Senhor que ia arguir o mundo de pecado. E o homem só faz o pecado quando ele não é movido pelo Espírito de Deus, porque quem é movido pelo Espírito de Deus não é movido para o mal. Então, aproveitemos nessa oitava que insistimos tanto sobre o pecado para eliminar, e diz a Sagrada Escritura, todo aquele que peca é escravo do demônio, porque nós só podemos fazer o pecado baixo ou a rebelião primeira de Satanás. E então, se nós queremos estar em obediência a Deus, será somente pela virtude do Espírito Santo, e Ele, agindo em nós, acaba com os nossos pecados necessariamente. Então, peçamos a Nossa Senhora Maria Santíssima, que ela, sendo imaculada, a única filha de Adão imaculada, que ela nos conceda essa graça, então, de detectar os pecados que estão na nossa alma. E temos, e também diz a Sagrada Escritura que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Por quê? Porque todos temos essas 7 inclinações, uns mais, outros menos, e daí saem os pecados possíveis que nós cometemos. Então, temos que remover essa fonte de iniquidade e colocar a fonte de vida. Aí vamos entender o que Nosso Senhor disse, não? Que o serviço do seu interior teria uma fonte que jorraria água viva. E é o Espírito Santo, do qual saem os seus dons, os seus frutos e etc. Tudo pela sua graça santificante na alma daquele que não está sendo escravizado por todos esses pecados que durante esses dias nós consideramos. Que Nossa Senhora nos ajude, que os nossos anjos da guarda também nos protejam e nos façam conhecer a importância de sairmos do pecado, não só pela confissão aqueles pecados atuais e tais, mas se libertar de todo e qualquer pecado, mortal, venial, seja qual for, ser liberto de todos para estar em tudo agradando a Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.